Sejam muito bem-vindos à nossa live falando sobre oportunidades trazidas com demandas de erro médico. Hoje a gente vai ter um convidado muito especial aqui falando com a gente, um expert no assunto e que traz o assunto com muita responsabilidade. Essas ações de erro médico, gente, elas abrem uma dupla oportunidade, tanto para aquele advogado que trabalha em defesa do médico, como também para aquele advogado que trabalha em defesa do beneficiário ali, do consumidor, do paciente. Então, deixa eu só fixar aqui, live direto ao ponto. Com Flávia Marinho, vou colocar aqui. E hoje o tema é muito legal, e o convidado mais legal ainda. Brinfeld. Ele vai brigar comigo porque eu sempre erro esse sobrenome dele. Falando sobre ações de erro médico. Ok, vamos lá. Fixar esse comentário aqui. Fixar comentário. Vamos lá, vamos ver se o nosso convidado já chegou por aqui. Saber quem está por aqui. Aproveite agora a hora do almoço, encaminha essa live para algum advogado que está meio que perdido aí, não sabe para onde ir. Traz ele para cá, para que a gente possa explicar para ele, de uma vez por todas as vantagens de atuar nessa área que vem crescendo demais, assustadoramente, por diversos fatores. E nada melhor do que a gente trazer essa visão de um cara tão responsável como ele é. Deixa eu ver se ele já está aqui, eu ainda não vi. Esperando ele por aqui. Eu tô vendo muita gente boa por aqui. Deixa eu ver se ele entra aqui. Enquanto ele não aceita o nosso convite, quero ouvir de vocês quais são as principais demandas, quais são os principais pontos, dúvidas sobre essa pauta. Olha, ele chegou aqui, só não aceitou meu convite, mas vamos convidar de novo aqui. Então, vão colocando aqui quais são as principais dificuldades que vocês possuem quando vocês recebem aí no escritório de vocês um lead falando sobre erro médico. A dificuldade é montar um fluxo interno? A dificuldade é prospectar? A dificuldade é saber se efetivamente houve ou se não houve um erro médico? A dificuldade é precificar? A dificuldade é o direito material? Coloquem aqui para mim quais são as principais dificuldades de vocês, que a gente vai direto ao ponto. Eu estou só esperando ele aceitar disso. Se você está aí do outro lado, aceita o meu convite ou me faz um convite para entrar aqui, porque eu estou convidando e está dizendo aqui que você não está conseguindo participar. Então, me faz um convite aí, por favor. Tá? Enquanto ele não entra, gente, vão colocando aqui as principais dificuldades de vocês. A Gabriela já falou aqui que a principal dificuldade dela é precificar. Né? Isso é uma boa questão para a gente trabalhar aqui na live. Como que o advogado ele pode cobrar nessas ações de erro médico? E vai explanar isso aqui para você, tá bom, Gabi? Nosso faixa preta, expert em autismo, Rodrigo Prado está aqui também. Dionísio, chegou! Agora sim, meu amor. Como que você tá? Tô bem, tô. Graças a Deus, tudo bem. Di, tá pronto para a gente conversar um pouquinho sobre erro médico, oportunidades de mercado, sobre como a gente pode se posicionar para atrair clientes, como que a gente pode montar a estrutura do nosso escritório, quais são as maiores dificuldades. Eu queria ir direto ao ponto aqui contigo e trazer ao nosso ouvinte aqui, ao nosso espectador da nossa live, e depois a quem for assistir ali gravado, exatamente noção de como se posicionar, como precificar, como vender, quais são os gargalos da operação, como que monta um fluxo e quais são os pontos chaves ali para atuar.
Mas antes da gente começar, eu queria apresentar o Dionísio. Dionísio é um advogado com larga experiência, já foi assessor desembargador, já trabalhou em diversas frentes, tem ali uma atuação excepcional dentre as áreas que existem no seu escritório, na atuação da saúde, principalmente saúde suplementar, e ele é um expert em ações de erro médico. E ele trabalha com muita responsabilidade, é um dos caras mais férias que eu conheço em processo, e é um dos caras mais completos que eu conheço, enquanto advogado de excelência, tecnicamente falando, né? Tem um know-how imenso. Eu estou muito feliz de você estar aqui na live conosco, porque eu tenho certeza que a tua experiência, o teu conhecimento vai trazer muito know-how para quem está aí do outro lado e quer começar nesse tipo de demanda, tá bom? Primeiro de tudo, ações de erro médico. Vamos falar sobre posicionamento. Como que a gente se posiciona dentro e fora das redes sociais para atrair clientes? Beleza. Então, boa tarde a todos. Pelo que eu estou vendo aqui, a grande maioria dos presentes são já colegas conhecidos meus, né? Sim. Então, a gente pode atalhar rapidamente as apresentações aí. Beleza. Posicionamento. Uma coisa interessante. A gente já tinha, inclusive, né, Flávia, abordado um pouco sobre isso lá na imersão em São Paulo, Sim. no nosso painel, e esse ponto eu lembro que foi tratado, né? O que a gente procura fazer aqui no escritório, até hoje, vínhamos fazendo, posicionamento, claro, aquele nosso básico, né, de redes sociais, com muita informação, em postagens, né, em Reels, com dicas práticas, com dicas e informações sobre direitos, certo? E também a gente procura fazer o marketing pelo Google Ads. Tá? O Google Ads funciona muito bem para erro médico, funciona muito bem. E agora estamos próximos a começar a testar o Meta Ads nessa área, tá? Como uma migração, talvez uma migração do Google para o Meta, porque o Google está muito caro, né? Como os colegas já devem ter, que já testaram o Google, devem ter percebido. Mas, enfim, no erro médico, o Google sempre funcionou muito bem, tá? Sempre funcionou muito bem. E eu acho que, em termos de posicionamento também, historicamente, ao longo da atuação em processos que falam de erro médico, é importante o advogado que defende os pacientes, né, e suas famílias, como é o meu caso, identificar no lado oposto, ou seja, o lado do médico, o lado do hospital, da clínica, do laboratório, enfim, quem são os advogados que defendem os nossos oponentes? Porque lá do outro lado, nós temos também a oportunidade de conhecer colegas excelentes que trabalham muito bem, trabalham com seriedade, com alta qualidade, e não é porque a gente é opositor nos autos que nós não vamos nos dar bem, né, Claro. fora dali. Então, eu tenho, e aí a gente fala do orgânico, eu tenho indicações, inclusive de advogados que só advogam para médicos, por exemplo, Sim. porque eles Sim. são procurados também por pacientes, e como eles não atendem para os pacientes, muitos me indicam. Aí isso é razão de um posicionamento construído aí ao longo de anos, né? De bom trabalho, de Eu seriedade. estava eu tava analisando aqui, Dionísio, como que a gente poderia fazer para acelerar justamente esse ganho de autoridade nas ações de erro médico
para que o advogado recém-formado, que está recém atuando nessa área, não precise passar 10, 20 anos até criar ali um know-how muito grande, ser conhecido e tal. E eu desenvolvi algumas estratégias aqui, eu queria ver o que é que você acha sobre elas, né? Google Sim, Ads sempre, porque quando você está ali desconfiando se tem ou não um erro médico, você pesquisa, e você pesquisando, você vem através do Google Ads, então vem, embora seja mais claro, vai saber ver um público que já pesquisou um pouco mais, né? Ver um lead ali, para quem não sabe, lead é aquele pretenso cliente, ele quer ser seu cliente, mas ainda não te contratou, então a gente chama de lead. Aquele lead ali está mais quentinho, está mais morninho do que outros que ainda não pesquisaram. Uma coisa que eu testei e que deu muito certo aqui no escritório foi blog. Então você sim, tem um site e aí você traz casos reais que chegaram ao teu escritório, que viraram ou não teu cliente, sobre aquelas situações. Então, o que que poderia caracterizar um erro médico, o que que não poderia, alertar ali ao beneficiário, ao paciente, né? As questões, saber se ele assinou termos de consentimento, se tinha prontuário, se não tinha, por aí vai, que também é uma brecha que a gente já vai falar sobre isso de tese de erro médico. Então, a questão do blog, se você faz ali um artigo com técnica de SEO, que ele vai ser ranqueado no Google, você vai ter um bom acesso sem ter que gastar o tráfego pago. Então, pode ser uma solução, porque por quem está querendo iniciar, né, Dionísio, e ainda não tem grana para investir em tráfego pago. O Meta, você está começando a testar, mas funciona bem também, porque você atinge muitas pessoas ali, principalmente se você conseguir direcionar para aquele público específico. sim. Além da forma de posicionamento, queria saber se você valida isso que eu falei e qual a melhor forma de se posicionar. Tá, desculpe, quando tu me perguntasse, cortou, não te entendi. Falasse assim, se eu validava essa Isso. forma e... Se você valida essas estratégias que eu falei aqui, você Uhum, concorda, você discorda, se você concorda, se você discordar, o porquê que você discorda, e com a melhor forma de se posicionar. Por exemplo, vou para o Meta Ads. Qual a melhor forma para eu achar esses clientes, além do tráfego? De posicionamento mesmo. sim. Eu concordo, acho que está muito correta ao falar dessas formas de se trabalhar posicionamento. Inclusive, o blog, né, com estratégia de SEO, né, um SEO otimizado, é uma coisa que nós começamos a adotar aqui no escritório já há alguns meses. É uma estratégia que não é para curto prazo, a gente tem que pensar para médio e longo prazo, por questões, né, técnicas vamos dizer assim, de ir ensinando o algoritmo, ensinando o Google, né, a compreender que o teu conteúdo é relevante, significa que também o teu conteúdo precisa ser relevante, mas não só relevante, ele precisa estar num site, né, um blog rápido, de carregamento rápido, uma programação perfeita para otimização em SEO. Então, não é um trabalho de posicionamento para curto prazo. Porém, eu acho que é o caminho, é um dos caminhos a se tomar para ontem. Eu acho que quem está iniciando só tem a ganhar tempo se partir para o blog com um SEO bem cuidado, certo? Porque ele é uma exposição do Google gratuita e os artigos, se bem feitos, bem escritos, interessantes, geram autoridade, geram uma percepção de autoridade justamente pela qualidade, certo? Uma coisa que eu acho importante também é estudar sempre o que o lead procura quando ele tem uma questão em que ele tem certeza ou que pelo menos desconfia
que diz respeito a um erro médico, que eu aprendi aí nos últimos anos, trabalhando principalmente com o Google, que eu tinha uma concepção ou uma desconfiança errada de que as pessoas vão no Google procurar, nas redes procurar o erro médico. Na verdade, a grande maioria, a imensa maioria das pessoas procura por negligência médica. Eu É sempre, importante. eu sempre achei que não, porque a negligência é uma palavra mais difícil, né, do que Aham, mais claro. técnica do que erro, né? Mas não, todos as pesquisas indicativas, quando se vai fazer as pesquisas sobre termos buscados, negligência médica dá de 10 no erro médico. Então, isso é uma coisa para cuidar. Então, é fazer, né, o marketing é bem feito. No Meta, eu confesso que a gente está começando agora a estruturar, nós não entramos ainda, vamos testar, inclusive aceito sugestões, tá? Como eu disse, é uma novidade para nós. Eu tenho uma ideia de buscar no Meta atingir um público com um ticket maior, certo? Tentar segmentar para um público com uma condição financeira maior e que tenha problemas, né, envolvendo um erro médico particular ou por plano de saúde, certo? A gente já vai entrar nessa questão do erro médico e Mas eu, particular, já está mas anotado eu vou aqui. dizer assim, me perguntar sobre o Meta, para mim, ainda é um mundo inexplorado no erro médico, tá? Então, eu não vou nem me atrever ainda a dizer se funciona, como funciona. Acredito que sim, que funcione. Eu tenho a Funciona, já tive recomendação de fazer. campanha aqui. E como é que a gente fazia no Meta? Eu selecionava a idade que eu queria e a Uhum. renda menor ali. E segmentava também por bairros, quando o tráfego era local. Isso Sim, funcionava muito bem, tá? Inclusive a sim, Michelle Saraiva está aqui. Erro médicos em reparadoras é também uma demanda que está crescendo muito. Então, você tem ali o erro médico e erro médico em cirurgias plásticas reparadoras, onde você exatamente, tem ali uma obrigação de fim, né? É uma obrigação de entrega de resultado, uma exatamente. responsabilidade ali objetiva. Isso aumenta exponencialmente a probabilidade de êxito e você trabalha ali com diversos danos Claro, estéticos, claro, danos morais e por aí vai. Então você exato. soma isso e uma narrativa, um conteúdo muito interessante de se fazer ali. Dá para construir um enredo muito bacana nas redes sociais. Gente, o Dionísio Sim, falou aqui que a busca pelo termo negligência era maior do que a busca pelo termo erro médico. O que ele está querendo dizer? Que no teu artigo, no teu anúncio, tem que ter a palavra negligência. isso Tá? mesmo. Então, ele não quer simplesmente trazer uma informação solta de busca. Isso vai ter que estar dentro do teu artigo, que aí as pessoas vão procurar por essa palavrinha, por essas expressões e vão achar o teu artigo primeiro. Então, é uma estratégia para que aquilo que você fez apareça para quem está procurando. Ele não falou isso por coincidência, porque ele achou legal trazer essa informação lá. Então vamos lá, posicionamento, beleza. Cliente me achou. Como que faz para vender a ação de erro médico? E como que eu crio um fluxo dentro do meu estratégia? Já já a gente fala de precificação e de quanto cobrar. Vamos lá, Uhum. estou vendendo. Chegou, identifiquei ali que tem elementos de um erro médico, ainda que seja advogado, identificando. Qual é o rito que esse cliente, qual o caminho que esse cliente percorre dentro do teu escritório a partir do momento que você sinaliza que ele é assim um potencial cliente que dá para contratar? Sim. A venda de um contrato, né, de um serviço para uma ação de indenizatória de erro médico é bastante complexa.
A gente não faz uma venda instantaneamente, ok? Muitas vezes a gente precisa de muitas conversas com aquele lead. Essas conversas podem durar meses. Esse ano mesmo, no começo do ano, nós fechamos um contrato com um lead que nós vimos fazendo follow-up por um ano. Nossa, Ele levou um ano para fechar, mas fechou. Ele, o filho e a mãe dele, certo? Em razão da morte do pai. E por que nós fizemos o follow-up? Por tanto tempo. Porque nós sabíamos já de antemão, por termos analisado a documentação, que é um processo com grande probabilidade de êxito, de vitória, certo? Então, valeu a espera. fazer, certo? Então, claro, esse foi um caso extremo, mas não acontece como pode eventualmente acontecer em outros serviços, que nós mesmos aqui no escritório temos, na área da saúde, né? Como já aconteceu de a gente fechar o contrato já no primeiro atendimento e ali pelo chat guru, pelo WhatsApp, tá? Isso não vai acontecer, pelo menos com a gente não acontece, porque aqui no escritório nós temos um foco na qualidade do nosso serviço, e a qualidade para nós significa também escolher bem as causas, as demandas que nós vamos assumir, os casos que nós vamos assumir, mirando sempre na probabilidade de ganho, de êxito, eu digo ganho, eu digo de vitória, certo? E também na expectativa pecuniária, qual é a expectativa de ganho financeiro que nós temos. Isso tem que se mostrar interessante para nós, não só para o Tá, cliente, tá? tá. Então, como é que a gente faz isso? A gente cria um envolvimento, daí a gente tem aqui o comercial, que faz o primeiro atendimento. O comercial tem a incumbência de criar um envolvimento, acolher bem esse lead. Muitas vezes são pessoas que estão fragilizadas, pessoas que estão ainda vivendo luto, pessoas com um problema realmente que vai muito além do físico, problemas emocionais pelo que aconteceu. Então, o comercial tem a incumbência de dar o colo, certo? Como a gente diz aqui, dar o colo para esse lead. Justamente porque a gente sabe que nós vamos precisar conversar com essa pessoa outras vezes, vamos precisar desenvolver, vamos ter que conversar, ouvir os fatos, vamos ter que ler documentos, principalmente prontuários. Muitas vezes os prontuários são longos e de difícil compreensão para nós. Que esse trabalho inicial que é indispensável, que é o da leitura e de muita conversa com o lead, é o trabalho que vai nos fazer concluir se uma ação tem viabilidade ou não. E Tá. no meio disso, nós também temos algumas peculiaridades, né? Que são aqueles casos em que, pela nossa experiência, porque a gente já trabalha, principalmente eu aqui no escritório, trabalho há muitos anos com erro médico. Então já deu tempo de aprender alguma coisinha, né? Então tem situações de prova do erro que caem de maduro, elas estão ali muito evidentes, ok? A gente coloca o olho e já sabe, aqui tem viabilidade. Outros casos chegam para nós que a gente não sabe nada, a gente não consegue extrair com nossos parcos conhecimentos de advogado, né? Nós não conseguimos extrair nenhum indicativo de boa viabilidade. Aí nós temos que ser honestos com o lead, né? Tá, Que, ó, vamos falar de fluxo. Chegou, uhum, a princípio identificou uma boa probabilidade, mas a gente precisa bater o martelo. exato. Você manda isso para algum médico que lhe presta consultoria, você cobra para avaliar o prontuário, elementos bem práticos, direto Sim, ao ponto, bem sim. objetivo. A gente não cobra para analisar os documentos iniciais.
tá? Salvo exceções, e eu digo exceções são quando a gente tem uma documentação muito, muito, muito extensa. Vamos dizer aquelas internações de meses, né? Então tem Uhum. milhares de páginas, aí a gente pode sim cobrar um valor, como se fosse o valor de uma consulta ou uma hora técnica, tá? Mas normalmente a gente não cobra. A gente, entendendo que há uma viabilidade, sugere sim ao lead que seja enviado o caso para análise por um assistente técnico, um médico, um assistente técnico. Então, havendo condições de o lead pagar os honorários do assistente técnico, a gente sempre tem a preferência para que o assistente técnico analise, tá? Aí, então, nós temos ali uma gama de profissionais que podem ser, Claro. Aí né, você vai contratados. distribuindo conforme o caso ali, a especialidade, a expertise, Exatamente, obviamente. Aí esse exatamente, profissional, ele traz ali, me corrija se eu estiver errado, um parecer de viabilidade ou não da ação. E aí, exatamente, nesse parecer de viabilidade, ele diz ali: não houve erro médico, não houve conduta que caracterize negligência, imprudência, perícia, erro, seja lá o que for, ou houve sim condutas e os elementos são esses, X, Y e Z. exato, é isso mesmo, Confere? exato, Com isso base mesmo, nisso, você chama o lead de volta e acerta os honorários da ação. É esse o sim, fluxo. exatamente esse o fluxo. Considerando também o seguinte, que tem situações em que nós temos uma convicção, se ainda não é uma grande convicção, mas nós temos uma sensação, ou pelo menos, de que existe viabilidade, mas a gente precisa confirmar e sabemos que se houver vitória será uma ação de grande rendimento. A gente muitas vezes aqui no escritório custeia esse estudo de viabilidade, tá? A gente Certo. investe nisso, porque nem todos os clientes têm condição de pagar, certo? Porque a gente já está falando de honorários de assistente técnico, nós estamos falando de honorários de advogados, Sim, tá? sim. Então são Às custos. vezes, a depender do valor que você cobra, você já cobra e já embute aquele valor ali, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, dependendo, né, a gente tem profissionais aí, né, assistentes técnicos que cobram para fazer o mesmo trabalho, certo? De aproximadamente R$ 1.500 até R$ 7.000, 8.000. Tá? A gente tem que distribuir de acordo com a possibilidade, né? Mas a Claro. gente muitas vezes faz sim, o custeio como um investimento, né? Aham. E esse estudo de viabilidade acaba sendo essencial ali para a decisão de bater o martelo. Não, vamos na ação de erro médico, não, até porque quando ele vem, ele não vem com a tese jurídica pronta, obviamente, que é médico, mas ele vem com o caminho todo desenhado de qual tese você vai ter que entrar. Isso facilita demais, né? Então, se você vai atuar com erro médico, é muito importante que você tenha assistentes técnicos responsáveis, capacitados, que na própria análise de viabilidade ele vai filtrar ali 70, 80% do trabalho do advogado no sentido de descobrir qual a tese. O trabalho dele vai ser construir, obviamente, a tese. E quando você já tem uma expertise, fica muito mais tranquilo fazer isso com parecer de viabilidade, né? Sim, sim, É, então, beleza. A pessoa chegou, você identificou que era um possível cliente que tinha viabilidade na ação, encaminhou para o assistente técnico, seja por dentro dos honorários ou por fora, beleza? Dependendo do perfil do cliente, veio parecer pela viabilidade. É hora de definir a tese e judicializar a ação. sim. Falando um pouquinho de precificação, dinheiro, bufunfa, La Plata. Como que a Isso. gente cobra desse cliente? Obviamente que vai depender do perfil do cliente, mas eu estou colocando ali um perfil classe média alta. Quanto que a gente cobra desse cliente? Como que a gente cobra? Se é possível ter honorários iniciais, ação de ganho imediato, se é possível aplicar um protocolo de múltiplos honorários para receber em várias fases e só a cerejinha do bolo, que eu não gosto de fazer uma pergunta só, qual foi o maior honorário que você já recebeu com ações de erro médico? Tá. Bom, a questão dos honorários eu acho que
que causa a maior curiosidade, a maior dúvida para todos, né? E não só nas ações de indenizatórios de erro médico, né? Basta a gente participar dos É. nossos grupos aqui do ecossistema que a gente vê como precificação é um drama, né? E, Inclusive a Gabriela aí do Rio Grande do Sul, a Gabi, colocou, o que, é que você quer saber? Ela já voltou aqui na live, precificação. Então vamos responder a Gabriela. isso aí. A Gabriela, inclusive, é parceira. Estou com um caso de erro médico trazido por ela. Bacana. E ela precificou muito bem, ela contratou e passou para nós, ela precificou muito bem. É assim, ó, a gente tem que pensar, primeiro, tem que fazer uma estimativa do montante indenizatório, ok? Como é que a gente vai fazer isso? Olhar a jurisprudência, vamos procurar casos Semelhantes. parecidos, casos semelhantes, né? Ah, tem morte. Morte a gente sabe que tem indenizações mais altas, questões em que a pessoa não morreu, mas ela ficou em estado vegetativo, tem indenizações mais altas, perdas de membros, perda de funções, indenizações já num patamar médio. E nós temos aí um litisconsórcio ativo, né? Nós temos uma família. Vamos pensar alguém, um pai de família ou a mãe de família que morreu, deixou aquela família sem renda ou com a renda rebaixada, e também isso gerou dano moral ao cônjuge e aos filhos, e não só a eles, aos pais, a irmãos. Isso tudo aumenta o bolo, certo? O resultado final do somatório de indenizações vai ser maior do que a indenização para uma pessoa só, ok? Claro. Temos que ir atrás. Até porque tem casos em que a pessoa provavelmente vai ter um direito de ser indenizada e provavelmente será indenizada, mas a indenização é baixa. A gente tem vários casos de indenizações aí de 10 mil, 15 mil reais, tá? Por problemas que realmente aconteceram, por danos que aconteceram, por erro do médico, mas que não foram sequelas relevantes, certo? Então, a gente também tem que cuidar disso, porque vamos imaginar o seguinte, se eu tiver uma previsibilidade de uma indenização aí que vai vir entre 10 mil e 15 mil, como é que eu vou cobrar honorários iniciais altos desse cliente? Vamos dizer assim, altos eu digo 5, 6, 7 mil, Mas aí, Di, é né? onde eu acho interessante, porque a maioria dos advogados não sabem do potencial de ações de erro médico. No sentido de que você pode cumular indenizações. Você tem a indenização, a depender do erro, por dano moral, por dano estético, derivado da própria incapacidade. Você tem ali dano moral aos filhos, aos pais, aos herdeiros, enfim, aquele núcleo ali. Você tem a possibilidade, a depender do caso, de um lucro cessante. Que Exatamente. isso, que isso, no somatório, aí eu acho que é a expertise do especialista em erro médico, sabe? No somatório, você às vezes consegue trazer, quando tem um impacto, quando tem maiores sequelas, obviamente, que é isso que a gente está focando nessa live hoje, trazer ali um montante X para um montante de 4, 5, 6x, Sim. Isso sim. Isso né? sim. É, Então, como eu disse, eu tive uma ação que a gente conseguiu colocar um lucro cessante ali, e só do lucro cessante foi 600 mil. com certeza. A gente tem um caso aqui de uma família que, por causa da amputação da perna do pai, né, a família, e ele fazia um trabalho braçal com uma remuneração bem boa. Eles caíram de uma renda mensal de aproximadamente 20 mil reais para um salário mínimo. Nossa. Tá? Então, vocês imaginem, né? Então, realmente, não é só dano moral, né? Então, a gente tem que saber, quando falasse bem, né, Flávia, somar o que pode ser somado. Mas vai haver algum caso em que a indenização vai ser mínima. Tem um pontinho. Aí a gente tem que pensar, né? Vale a pena para o cliente, vale a pena para o escritório, né? Aqui no escritório a gente já está num ponto
que esses casos de menor valor a gente já não está mais pegando, porque eles dão trabalho, certo? Sim. São trabalhosos igualmente, então, e rendem uma remuneração menor. Mas eu até sugiro que quem está começando a atuar com erro médico e gostaria de se desenvolver, que pegue, certo? Até Porque para ir criando um know-how para as demandas grandes. Assim, não know-how, é muito difícil, portfólio, né? mas assim, não está muito difícil, né, de a gente encontrar boas ações de dano moral, por quê? Cada vez mais, ou boas ações de erro médico, porque cada vez mais os erros vêm aumentando, e erros esdrúxulos, assim. Então, a gente tem ali, se você for parar para pensar e fizer uma busca no Google, os casos de erro médico vêm evoluindo Vem. muito. O aumento da judicialização é intensa. E, assim, casos de fato absurdos. Médicos sobrecarregados, de cargas de plantão em plantão em plantão. Tecnologia e informação que cada vez mais está na mão do beneficiário, que antes não tinha, né? O aumento das próprias universidades sem o controle, sem uma qualidade de ensino. Isso tudo influencia para o favorecimento da judicialização. Então, se existe uma demanda que, dentre os top 5 que tem aumentado, os top 5 ali que tem aumentado muito, são ações de erro médico. E não E são, existe. desculpe, não são sujeitas a regulamentação nenhuma, né? De ANS, de Isso. Anvisa, de nada, né? Isso é uma coisa boa de se falar. Porque é responsabilidade civil, né? É clássico, clássico. Então, você não tem ali uma volatilidade muito grande com as normas protetivas ali, que às vezes, pelo lobby dos planos de saúde, acabam prejudicando ali os beneficiários. Então, para você que está aí do outro lado de forma bem clara, bem precisa, se posicione de uma forma a atrair um público de classe média alta, para que você possa aplicar o PMH, Protocolo de Múltiplos Honorários. Você vai receber ali na Exatamente. frente e vai receber em várias fases do processo. Quando você for entrevistar o teu cliente ou a família dele, infelizmente, muitas vezes, dependendo da sequela que aquele erro médico trouxe, você precisa ter uma visão ampliada para identificar ali quais os danos que a gente pode somar nesse processo. Então, você vai perguntar se ele era o provedor da família, quantos anos ele tinha, o que, que ele trabalhava, como que era o trabalho. Você vai fazer perguntas ali ligando a intimidade daquela família, quantos erros tinham, se a pessoa não morreu, qual a sequela que ela ficou. E você vai conversar, você vai trazer ali elementos de psicólogos, de psiquiatra, de fisioterapeuta, de ortopedista, a depender do caso, de cirurgião plástico. Então, você vai trazer um material robusto e quem vai dar esse caminho é justamente ali, ou a sua expertise, se você já tiver uma demanda, já tiver um certo conhecimento, ou ali o assistente técnico que no relatório de viabilidade vai indicar o caminho que você tem que seguir. Sim. Beleza. Deixa eu só Vou te dar dizer um uma caso coisa, Flávio. hipotético. Ah, Só um adendo, tá? Dentro dessa questão de precificação, que a gente tem dois princípios no escritório, tá? Os clientes que têm melhor condição financeira com, têm que compensar os clientes com pior condição financeira, certo? não sou Então, Robin Hood, mas pego dos ricos e dou pro pobre. Vamos lá. exatamente, exatamente. Tá, né? Estratégia Robin Hoodiana. Isso para nós é tranquilo. Tá? Se eu fechei alguém hoje sem honorários iniciais, alguém vai pagar esses honorários iniciais. Tá? Então, isso é um princípio. O segundo princípio é que em casos de, de procedimento estético, eu digo estético é, fútil, certo? Ah, tá. Estético por Não mero fale fútil. embelezamento, enfim, Estético. Ok, a não fale gente, fútil. a Estético. gente Ok. não abre mão de receber honorários iniciais. Não Tá? tem como. Chegou uma pessoa que pagou 50 mil de plástica e estava com objeção de pagar Exatamente. honorário. Sem chance, Tem, sem chance. tem gente que pega, faz o empréstimo no banco para pagar os Sim, 50 mil na plástica e não quer pagar 5 mil de iniciais para o advogado. Então, assim,
estético, a gente não faz de maneira nenhuma sem receber honorários iniciais. Lá no escritório também não. Olha só, Matheus, inclusive advogado competentíssimo na área da saúde, ele colocou o seguinte: o Brasil registrou um aumento alarmante de 506% nos processos de erro médico em 2024, com 74.358 ações judiciais, de acordo com os dados do próprio CNJ. Então, gente, é um mercado assustador e que tende a crescer, com tendência de crescimento. De forma bem prática aqui, que eu quero abordar duas outras questões, nosso tempo já foi, mas vamos lá, de forma bem prática. Vamos supor que eu tenho um caso clássico de erro médico, em que um pai de família, que era o único provedor, que provia 80% da renda, nesse caso que você falou, que saiu de 20 mil para um salário mínimo, por exemplo, ficou sem condições de prover aquela qualidade ali daquela família, de manter ali. Erro clássico, parecer de viabilidade, ok. Como é que você cobra? Ticket mínimo, nesse caso concreto, como é que você cobrou? Ou no geral, se esse caso fugiu, mas assim, no geral, quanto que você cobra e como você cobra? Tá. Se a ação for claramente de grande potencial de procedência e de indenização alta, eu confesso para vocês que eu não estou de olho nos honorários iniciais, tá? O que é uma indenização alta para você ao final do processo? Vamos deixar mais claro aqui. Sim, vamos pensar o seguinte: indenização aí que vai a 600 mil, 1 milhão, 1 milhão e pouco, pode acontecer. Um caso como esse dessa família que eu falei, muito provavelmente a indenização dos danos emergentes e lucros cessantes vai ser maior do que a do dano moral. Com certeza. Certo? Então eu tô mais de olho nisso, eu quero pegar esse cliente. Tá? Não foi o caso, esse cliente até não lembro quanto pagou, mas não foi muito. Eu acho que ele pagou por volta de 7 ou 8 mil, uma coisa assim. Mas pagou, mas eu Você vai poderia ter ganhar lá dispensado no também. final. Vai ganhar também no final, daí que tem Sem anuário falar na de sucumbência, um cara que desceu de 20 30%, mil. sucumbência. Exatamente. Sem falar que o cara desceu de 20 mil para um salário é justiça gratuita. Exatamente. Justiça gratuita. Então, você deixa o valor da causa correto pelo somatório das indenizações. Você vai ter Exato. uma ação ali por volta de mais de 1 milhão, com certeza. Mais de 1 milhão. Vai ter 10% do valor sucumbencial, de 10 a 20, nós vamos botar o mínimo 10, e mais 30% tem que sair. 30%. Exatamente. Então, isso aí vai, a valores de hoje, já iria tranquilamente a mais de 400 mil de Mil honorário. reais em um processo. Ah, mas vai demorar? Vai. Não são ações tão Vai. rápidas. Você demora ali facilmente 4 ou 5 anos para Demora até mais. sair. E por isso é importante você cobrar o valor no início, ainda que não seja alto, e depois para ir rodando e ter outros produtos de ticket imediato melhor e ir Exato. rodando. Exatamente. Até porque tem uma coisa assim, ó, vamos pensar, principalmente quem está começando, eventualmente tem uma estrutura de escritório pequena, talvez até um home office, qualquer valor é importante, né? Exatamente. Se um cliente pagar R$ 1.000, olha o que paga da tua luz, da tua internet, né? É importante. Vai se somando, né? O Vai somando. importante aí, gente, é você ter um fluxo bem definido. O que eu observo é que às vezes alunos eles pegam, não sabem analisar, não sabem o fluxo seguir. Então pegou, faz uma análise prévia. Dessa análise prévia, inclusive a inteligência artificial pode te ajudar muito nessa análise prévia. Passa ali para um assistente técnico, de acordo com o parecer de viabilidade, vamos embora. E o que é importante vocês saberem? Existe uma divergência, uma diferença aqui. Nas ações de erro médico contra o SUS, essa demanda não segue contra o médico. Não. É importante, tem muita gente que erra, não é especialista e faz isso. Nas ações de saúde suplementar, sim, você pode trazer. Se for de caráter privado também, dependendo de plano, você também pode trazer. Isso é Pode. um ponto importante, né, Dionísio? Muito importante, porque na esfera privada, a gente pode ter também um médico com
com boa condição financeira para responder, certo? Que Ah, normalmente tem seguro. que normalmente tem seguro. Tá? Nós vamos ter um hospital privado, talvez, que possa responder solidariamente. Eventualmente, até um plano de saúde, do qual o médico seja credenciado. Agora, a gente tem que ter muito cuidado quando o problema é SUS, tá? Quando o erro é no âmbito do SUS. Por quê? Não, a gente não vai no médico, que pode ser um médico que até tenha uma boa condição de indenizar, mas ele não vai poder ser réu, ele não é legitimado passivo. E aí tem um cuidado muito grande que a gente tem que tomar, com o hospital que vai ao polo passivo, vai ser réu. Muitos, mesmo os hospitais privados, muitos, talvez até a maioria dos hospitais privados, que prestam serviço SUS, tem declaração de serviço de entidade de utilidade pública, são entidades sem fins lucrativos que vão obter benefício da gratuidade, certo? Então, dificilmente do hospital nós, advogados, vamos conseguir receber honorários, tá? Então, a gente vai ter que, obrigatoriamente, tem que Contra o estar no polo Estado. passivo, Contra esse público, né? A depender. exatamente, Pode ser União hospital também. e o ente público. Se for só no hospital, o risco de não receber nada É alto. de sucumbência é altíssimo, altíssimo. Alguém está perguntando aqui, o Rafael está falando, na saúde privada é prática a inclusão do plano de saúde sendo médico ali credenciado. Sim. E o Lucas perguntou, o seguro paga? Pode pagar sim, se o médico acionar. Pode, Eu tive um caso de erro médico aqui, que foi um caso assim, e tá rolando ainda, tá esdrúxulo. Aqui em Natal, um paciente ali, acima de 70 anos, foi fazer uma cirurgia cardíaca e o médico esqueceu a, a, aquele bichinho do coração e plugou no coração dele. Então tá lá plugado. Você imagina se isso solta e não tem condições de fazer uma nova cirurgia para trial. Primeiro, porque é um idoso. Segundo, porque teria que ser uma cirurgia de peito aberto. E terceiro, o risco de descolar ali e ter uma hemorragia. Então, imagine esse caso. E ele só foi descobrir. Foi um erro médico seguido de outro erro médico. Ele fez um cateterismo para avaliar ali. E o cateterismo, o médico não laudou aquele corpo estranho. Somente quando o outro médico foi ver a imagem, olha só, então foi um erro em cima de outro erro e a gente judicializou. Nesse caso, a gente judicializou médico, plano e hospital. Colocamos todo mundo ali no bolo, está sim, nas tratativas de negociação, a gente está vendo ali se vai gerar um acordo ou não, justamente porque tem uma probabilidade enorme de êxito nessa demanda. claro. Alguém Posso dar uma perguntou dica? aqui, eu acho que Posso foi. dar uma dica? Claro, Uma, bem rapidinho. É, eu acho que pode ser um produto bem interessante, que surgiu, essa ideia surgiu numa das aulas que eu dei, eu acho que foi na T5, de uma colega que também atua com erro médico. Ela deu uma dica muito legal que a gente começou a aplicar e parece que dá frutos, tá? As demandas eminentemente de estéticas, certo? Erro médico estético. Os médicos nessa área costumam ser muito ciosos, né? Muito preocupados com a imagem ainda pública que pode. eles têm, certo? Redes sociais, principalmente. É um campo muito bacana para se tentar É. um acordo pré-processual, né? Olha a demanda que eu estou aqui. Cirurgia plástica feita por um dermatologista. Não foi cirurgião plástico. Lipo, tá? Não foi cirurgião plástico, foi um dermatologista. Foto, você vê tranquilamente que o erro é visível, né? Sim, Tá, me dá um contrato para eu analisar. Nada no contrato. tem nada. Me dá um termo de consentimento. Não tem termo de consentimento. Solicito o prontuário. Cadê o prontuário? Então, assim, nesse caso, vale muito mais a pena o médico acionar o seguro,
né, do que deixar esse processo falar, porque o risco para o médico é muito grande, né? Então é melhor silenciar ali. Mas, gente, Claro. vamos lá. Vamos vir para cá. Falamos sobre posicionamento, falamos sobre fluxo do escritório, falamos sobre precificação. A Vitória perguntou aqui, para a gente fazer aqui um fechamento, por conta do nosso horário que já passou, o que se constituiria erro médico? Se, por exemplo, uma negligência médica se constitui um erro médico, se a ausência de um documento importante se constitui erro durante a consequência médico, o que constitui um erro médico para o advogado que está ali do outro lado conseguir visualizar, de acordo com as situações que estão chegando ali, o que ele pode pegar ali e o que é interessante e o que não é? Tá. Primeiro, assim, erro médico é uma expressão, tá, que colou no Brasil. Tá? Inclusive, os médicos estão com uma campanha forte, né? O Conselho Federal de Medicina, uma campanha forte para combatendo o uso da expressão erro médico, inclusive pelos tribunais. Tá? Porque nós estamos falando o quê? De responsabilidade civil. Tá? Responsabilidade civil, ela tem três pressupostos, né? São a conduta culposa, e aí estaria o erro, né? Que são negligência, imperícia ou imprudência, ok? O dano e o nexo de causalidade entre a conduta culposa do médico e o dano. Então, erro, imperícia, imprudência ou negligência. Hoje a gente já tem nos tribunais, principalmente no STJ, bem caracterizado, um fato que hoje, autonomamente, ele por si só, vai ser caracterizador de erro, ou seja, de responsabilidade civil, que é, por exemplo, o não fornecimento de termo de consentimento livre esclarecido ao paciente. O paciente é levado a um procedimento, um tratamento, enfim, que resulta num dano, e o paciente não recebeu informações claras, precisas, principalmente sobre os riscos, as alternativas terapêuticas, enfim. Hoje isso já é considerado um ato ilícito gerador do dever de indenização. Tá? Então, o erro é isso, tá? É a vitória, né? A Vitória perguntou. Negligência, né? Que é se omitir nos deveres de cuidado, né? Imperícia, né? Que é praticar mal tecnicamente a medicina, tá? E a imprudência, que é menos, que seria menos, para menos frequente, né? Que é a falta de dever de prudência, de cuidado. Enfim, isso sim é Exato. o erro, tá? E tem algumas decisões, além de tudo isso que o Di falou, existem várias decisões condenando. É porque o termo erro médico, né, como ele falou, mas assim, condenando médicos em responsabilidade civil no dever de indenizar pela falha do dever de transparência e de documentos médicos obrigatórios. Então, sempre que você estiver tratando de um médico, você tem que analisar os documentos médicos para saber, porque aquilo ali pode ser o caminho. Às vezes você não tem um erro muito caracterizado, né, principalmente nessas ações menores, onde não há uma sequela maior, mas você tem a falha do dever de informação e de conscientização do paciente daqueles riscos. Isso aí pode ser um caminho também para a judicialização. O Rafael Isso falou muito bem aqui também sobre é, o que você estava falando anteriormente, que era sobre a tese da perda de uma chance, né, que às sim. vezes pode ser utilizada também. Só para a gente. O Lucas colocou: o simples fato de não ter termo de livre consentimento já aponta erro médico, você vai precisar analisar o caso. Mas isso já é um fator que você pode se pegar para começar ali. Sim, ele vai ser uma negligência, só que sozinha a negligência ela não caracteriza a Isso. responsabilidade civil, né? Tem que ter o dano e tem que E ter o o nexo de nexo. causalidade, né? Exato. Ele botou aqui, já respondeu. Só para a gente finalizar, a HC Advocacia está perguntando ali que bom dia a todos, boa tarde, viu? Que já passando meio-dia. Mas bom dia que ainda não almocei, né? E quando esse erro acontece em um hospital militar, Dionísio? Hospital militar. Se for militar, exército, né, responde à União.
certo? Tem vários estados que têm os hospitais militares, das polícias militares, aqui no Rio Grande do Sul tem, acredito que outros estados tenha também, responde o estado. E a depender, você pode trazer ali os planos de autogestão, se for o caso. Então, vai precisar analisar o caso concreto, tá? Exato, E queria exatamente. agradecer. Eu acho que, para quem nunca atuou com erro médico, a gente conseguiu trazer ali um panorama de como essas ações são rentáveis, mais de 500% de aumento. Deu para trazer ali É o Ebert lá da T5, HC, do HC. Deu para a gente trazer um panorama muito bacana sobre a estruturação do modelo de negócio, a precificação. Deu para trazer, abrir a visão ali sobre o somatório das indenizações. Queria te agradecer. Para quem não sabe, Dionísio é membro do nosso ecossistema, membro do Mastermind, é um faixa preta ali em ações revisionais, é professor do nosso MBA, também professor da mentoria, um cara espetacular. Sigam o perfil dele, tá, gente? Quem não segue. Quem tiver ações, se estiver inseguro, procura o Dionísio, ele seleciona muito bem, mas ele faz parcerias em alguns casos. E depois me dê lá no direct o feedback. Porque se vocês tiverem gostado, eu exploro aqui e a gente faz mais 2, 3, 4, 10 lives se for preciso. Tá bom? É que eu sempre digo, também se não gostaram, indiquem para os inimigos, né? Para mim não faz problema nenhum, não faz diferença. Tá? Bi, obrigada. Boa quarta-feira para você. Aqui encerramos a Valeu, nossa live. Vai ficar gravada para quem você quiser indicar para o amigo, vai ficar gravada, vai ficar lá no perfil. Tá bom? Um valeu. beijo e Boa boa tarde. tarde para todo mundo. Beijos Tchau, e abraços. tchau. Tchau, tchau.